Já alguma vez se perguntou por que é que algumas pessoas parecem envelhecer de forma tão diferente de outras? Por que é que aos 70, 80 ou até 90 anos, algumas parecem cheias de vida, com uma mente ágil e um sorriso no rosto, enquanto outras sentem o peso de cada ano que passa nas articulações, na memória e na falta de energia? É uma realidade dolorosa sentir o nosso corpo a abrandar, ver o reflexo no espelho de alguém que parece mais cansado do que nos sentimos por dentro. O medo de perder a independência, de nos tornarmos um fardo, ou de passarmos os nossos anos dourados a lutar contra doenças crônicas, é algo que nos assombra a todos. E se eu lhe dissesse que o segredo para uma vida longa e vibrante não está escondido em frascos de comprimidos caros ou em tratamentos médicos complexos, mas sim no seu prato de comida? Médicos japoneses, que estudaram as populações mais longevas do mundo, descobriram que um punhado de alimentos simples, consumidos diariamente, pode ser a chave para desbloquear uma saúde extraordinária na terceira idade. Neste vídeo, vamos desvendar estes segredos. Não vamos falar de dietas restritivas ou de ingredientes impossíveis de encontrar. Vamos falar de alimentos que pode começar a incluir na sua vida hoje mesmo para fortalecer o seu corpo, proteger a sua mente e adicionar não apenas anos à sua vida, mas vida aos seus anos. Fique até ao fim, porque o último segredo não é um alimento, mas um hábito simples que pode mudar a forma como encara cada refeição para sempre. Vamos começar com algo que muitos de nós, em Portugal, já temos no coração e no prato: o peixe. Mas não é um peixe qualquer. Os médicos e nutricionistas no Japão, especialmente na ilha de Okinawa, onde vive um número impressionante de centenários, dão um destaque especial ao peixe gordo. Estamos a falar da nossa querida sardinha, da cavala, do salmão, do atum. O que é que estes peixes têm de tão mágico? A resposta está em 3 palavras: ácidos gordos ômega 3. Pense no ômega 3 como o melhor amigo do seu cérebro e do seu coração. O nosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura, e o ômega 3 é uma das principais matérias-primas que ele utiliza para se manter saudável e funcional. Ajuda a proteger as nossas células cerebrais, a melhorar a comunicação entre elas e, mais importante ainda, a combater a inflamação. A inflamação crônica é um dos grandes vilões do envelhecimento. É como uma pequena fogueira que arde lentamente dentro do nosso corpo, danificando células e contribuindo para doenças cardíacas, artrite e até mesmo o declínio cognitivo, como a perda de memória. Ao consumir peixe gordo regularmente, estamos a enviar pequenos bombeiros, os ômega 3, para apagar essas fogueiras. Imagine as suas artérias. Com o tempo, o colesterol e outras substâncias podem acumular-se, tornando-as mais rígidas e estreitas. O ômega 3 ajuda a manter as artérias flexíveis, a reduzir os triglicéridos e a diminuir a pressão arterial. É como lubrificar o motor do nosso corpo. E as nossas articulações? Aquelas dores nos joelhos ou nas mãos que aparecem de manhã? A inflamação é muitas vezes a culpada. Os ômega 3 têm um poderoso efeito anti-inflamatório que pode ajudar a aliviar esse desconforto e a melhorar a mobilidade. Os centenários de Okinawa não comem peixe gordo porque leram um estudo científico. Comem-no porque faz parte da sua cultura há séculos. Eles comem porções pequenas de peixe quase todos os dias. Para nós em Portugal, isto é uma excelente notícia. Temos acesso a peixe fresco e de qualidade, uma sardinha assada no pão, um filete de cavala grelhado com batata cozida, um pouco de salmão no forno com legumes. Não precisa de ser complicado. O objetivo é incluir este tipo de peixe na sua alimentação
pelo menos 2 a 3 vezes por semana. É uma mudança simples que o seu cérebro, o seu coração e as suas articulações irão agradecer profundamente. Mas um bom peixe grelhado pede um acompanhamento, não é verdade? E é aqui que entra o nosso segundo pilar da longevidade: os vegetais de folha verde escura e as algas marinhas. Sei que as algas podem soar um pouco estranhas para alguns, mas peço-lhe que mantenha a mente aberta, porque são um verdadeiro tesouro nutricional. Comecemos pelo que conhecemos bem: as couves, os espinafres, os grelos, a acelga. Estes vegetais são incrivelmente ricos em vitaminas, como a vitamina K, essencial para a saúde dos ossos e para a coagulação do sangue, e em antioxidantes que protegem as nossas células do desgaste diário. Pense num caldo verde bem nosso, quentinho e reconfortante. É mais do que apenas uma sopa saborosa. É uma dose de proteção para o seu corpo. Estes vegetais fornecem também fibras, que são fundamentais para um sistema digestivo saudável. Um intestino a funcionar bem não só nos faz sentir mais leves e confortáveis, como também é a base de um sistema imunitário forte. Agora vamos ao segredo do mar: as algas. No Japão, algas como a kombu, a wakame e a nori são consumidas diariamente, e por uma boa razão. As algas são uma das melhores fontes naturais de iodo, um mineral crucial para o bom funcionamento da tiroide. A nossa tiroide é como o maestro da orquestra do nosso corpo, regulando o nosso metabolismo e os nossos níveis de energia. Uma tiroide lenta pode levar a cansaço, aumento de peso e até depressão. Além do iodo, as algas estão repletas de minerais que por vezes são difíceis de obter em quantidade suficiente dos vegetais terrestres, como o magnésio, o cálcio e o ferro. E como é que podemos começar a incluir algas na nossa alimentação sem fazer uma mudança radical? É mais fácil do que parece. Pode comprar algas nori em folhas, as mesmas usadas para fazer sushi, e esfarelar um pouco por cima de uma sopa ou de uma salada. Dá um toque salgado e cheio de nutrientes. Pode encontrar algas wakame desidratadas e adicionar uma pequena quantidade a uma sopa de legumes ou de miso. Elas reidratam e ficam com uma textura macia e agradável. A ideia não é comer um prato cheio de algas, mas sim usá-las como um tempero, um suplemento natural que enriquece as suas refeições. Ao combinar o peixe gordo com uma generosa porção de vegetais de folha verde e um toque de algas, está a criar no seu prato uma sinfonia de nutrientes que os povos mais saudáveis do mundo consomem há gerações. Está a dar ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para se reparar, para se proteger e para funcionar no seu melhor, independentemente da sua idade. Agora que já enchemos o nosso prato com as cores e os sabores do mar e da horta, vamos a um ingrediente que, para muitos de nós, pode parecer um pouco mais distante da nossa tradição, mas cujos benefícios são demasiado grandes para serem ignorados. Falo da soja e dos seus derivados, como o tofu e o miso. Eu sei o que pode estar a pensar. A soja tem tido alguma má publicidade, com informações contraditórias. Mas é importante fazer uma distinção crucial. Os japoneses não consomem barras de proteína de soja processadas ou leite de soja cheio de açúcar. Eles consomem soja na sua forma mais tradicional e benéfica, fermentada, como no miso e no natto, ou minimamente processada, como no tofu e no edamame. O tofu, por exemplo, é basicamente um queijo feito de leite de soja. É uma fonte fantástica de proteína vegetal completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar músculos, ossos e tecidos. Com o avançar da idade, manter a massa muscular é absolutamente vital para que a nossa mobilidade e independência.
O tofu é também rico em isoflavonas, compostos vegetais que têm uma estrutura semelhante ao estrogênio. Isto é particularmente interessante para as mulheres na pós-menopausa, pois estas isoflavonas podem ajudar a aliviar alguns dos sintomas associados à diminuição do estrogênio e, mais importante, a proteger a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose. O miso é outro tesouro. É uma pasta feita de soja fermentada e é a base da famosa sopa de miso. O processo de fermentação transforma a soja, tornando seus nutrientes mais fáceis de absorver e criando uma riqueza de probióticos, as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Já falamos da importância de um intestino saudável para a imunidade e a digestão. Uma pequena taça de sopa de miso por dia é uma forma deliciosa e reconfortante de alimentar a sua flora intestinal. E como podemos trazer estes alimentos para sua nossa cozinha portuguesa? Com o tofu, a versatilidade é a chave. Pode cortá-lo em cubos e adicioná-lo a um guisado de legumes, onde ele vai absorver todos os sabores. Pode esfarelá-lo e fazer uma espécie de ovos mexidos ou usá-lo para um recheio de empada. Pode até grelhá-lo em fatias, temperado com alho, azeite e ervas aromáticas. Quanto ao miso, pode encontrar a pasta em lojas de produtos asiáticos ou até em grandes supermercados. Dissolver uma colher de chá em água quente com um pouco de tofu em cubos e cebolinho picado faz uma sopa instantânea e nutritiva. E para acompanhar esta refeição, e para nos mantermos hidratados e protegidos ao longo do dia, os japoneses têm uma bebida de eleição que felizmente se tornou muito popular em todo o mundo: o chá verde. Beber chá verde é mais do que apenas uma forma de hidratação. É um ritual de saúde. O chá verde é excepcionalmente rico em antioxidantes, chamados catequinas, sendo o mais famoso o EGCG. Pense nestes antioxidantes como uma equipa de limpeza para as nossas células. Todos os dias, o nosso corpo produz radicais livres, moléculas instáveis que causam danos celulares, um processo conhecido como estresse oxidativo. Este processo está na raiz do envelhecimento e de muitas doenças. As catequinas do chá verde neutralizam estes radicais livres, protegendo as nossas células de danos. Beber chá verde regularmente tem sido associado a um menor risco de doenças cardíacas, a uma melhor função cerebral e até a um metabolismo mais ativo, o que pode ajudar na manutenção de um peso saudável. Mas há outro composto maravilhoso no chá verde chamado L-teanina. Este aminoácido tem um efeito calmante no cérebro, promovendo um estado de alerta relaxado. É por isso que muitas pessoas sentem que o chá verde lhes dá energia, mas sem a ansiedade ou nervosismo que o café, por vezes, pode causar. É uma energia focada e serena. Para obter o máximo de benefícios, opte por um chá verde de boa qualidade e tenha atenção à preparação. Não use água a ferver, pois pode queimar as folhas delicadas e tornar o chá amargo. Aqueça a água até um pouco antes de ferver, por volta dos 80 graus Celsius, e deixe as folhas em infusão por apenas 2 ou 3 minutos. 2 a 3 chávenas por dia é uma excelente meta. Substituir um café ou um refrigerante por uma chávena de chá verde é uma troca simples, com um impacto enorme na sua saúde a longo prazo. E já que falamos em doçura natural e energia duradoura, há um tesouro na dieta de Okinawa que é tão delicioso quanto saudável. Estou a falar da batata doce, mas especificamente da batata doce roxa, conhecida no Japão como beni-imo. Esta variedade é a base da alimentação dos centenários de Okinawa. A sua cor roxa vibrante não é apenas bonita, é um sinal da sua riqueza em antocianinas. As antocianinas são um tipo de antioxidante poderoso, o mesmo que se encontra nos mirtilos e nas amoras,
conhecido por proteger o cérebro e o sistema cardiovascular. Mas a magia da batata doce não fica por aqui. Ao contrário da batata normal, ela tem um baixo índice glicêmico. Isto significa que liberta o açúcar na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, fornecendo energia sustentada sem causar picos de açúcar no sangue. Isto é fundamental para prevenir a diabetes tipo 2 e para manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando aquela quebra de energia a meio da tarde. É também uma fonte incrível de vitaminas A e C e de fibras. A sua preparação não podia ser mais simples. Pode cozê-la a vapor, assá-la no forno até ficar macia e cremosa, ou usá-la em purés e sopas. A sua doçura natural satisfaz o desejo por doces de uma forma saudável. Combinar estes alimentos no seu dia a dia é como construir uma fortaleza de saúde, tijolo a tijolo. Até agora falamos de alimentos incríveis que devemos adicionar ao nosso prato. Falamos da riqueza do mar com o peixe gordo, da força da terra com os vegetais de folha verde e a batata doce, e da sabedoria da tradição com a soja e o chá verde. Cada um destes alimentos é uma peça poderosa no puzzle da longevidade. Mas o segredo mais profundo, a filosofia que une tudo isto e que talvez seja a lição mais importante que podemos aprender com os centenários de Okinawa, não é apenas o que eles comem, mas como comem. E esta é a surpresa que lhe prometi no início. Este segredo está contido numa expressão antiga, um ditado que eles repetem antes de cada refeição: Hara Hachi Bu. A tradução literal é algo como barriga a 80%. A ideia é simples na sua essência, mas profunda no seu impacto. Comer apenas até se sentir 80% satisfeito. Não é comer até ficar cheio. Não é comer até sentir que não cabe mais nada. É parar um pouco antes, quando a fome já desapareceu, mas ainda haveria espaço para mais umas garfadas. Por que é que este hábito é tão transformador? Pense nisto. Leva cerca de 20 minutos para que o nosso estômago envie o sinal de saciedade ao nosso cérebro. Quando comemos depressa e até nos sentirmos completamente cheios, na verdade já comemos em excesso. Aqueles 20 minutos depois, vem aquela sensação de enfartamento, de peso, de sonolência. Ao praticar o Hara Hachi Bu, estamos a dar tempo para que essa comunicação entre o estômago e o cérebro aconteça. Estamos a aprender a ouvir os sinais subtis do nosso corpo. Este hábito tem benefícios extraordinários. Primeiro, é uma forma natural de controlar as calorias sem ter de as contar. Ao comer menos em cada refeição, reduzimos a nossa ingestão calórica total ao longo do dia, o que é um dos fatores mais consistentemente associados a uma vida mais longa e saudável. Esta restrição calórica suave reduz o estresse sobre o nosso sistema digestivo e sobre as nossas células, ativando processos de reparação celular. Segundo, melhora a nossa digestão. Quando não sobrecarregamos o estômago, ele consegue processar os alimentos de forma mais eficiente, levando a menos inchaço, azia e desconforto. Terceiro, e talvez o mais importante, transforma a nossa relação com a comida. Deixa de ser uma corrida para encher um vazio e passa a ser um ato consciente de nutrir o corpo. Começamos a saborear mais cada bocado, a apreciar as texturas e os sabores. Mas como é que podemos pôr isto em prática na nossa vida agitada? Não é preciso uma mudança drástica. Comece com pequenos passos. Sirva-se de porções um pouco menores do que o habitual. Use pratos mais pequenos, pois isso engana o nosso cérebro, fazendo a mesma quantidade de comida parecer mais abundante. Coma devagar. Pouse os talheres entre cada garfada. Mastigue bem os alimentos. Preste atenção à refeição, em vez de comer em frente à televisão ou a ler.
A meio da refeição, faça uma pausa. Beba um gole de água. Pergunte a si mesmo: a minha fome já passou? Se a resposta for sim, considere parar ali. Pode parecer difícil no início, porque estamos habituados a limpar o prato. Mas, com a prática, vai começar a reconhecer essa sensação de estar 80% satisfeito. É uma sensação de leveza, de energia, em vez de peso. Imagine o seu prato. Um pedaço de cavala grelhada, umas couves salteadas com alho, umas rodelas de batata doce assada. Uma refeição cheia de cor, sabor e nutrientes. E agora, imagine saborear cada garfada lentamente, com gratidão. E parar um pouco antes de se sentir completamente cheio. Não parece uma revolução, pois não? São pequenos gestos, pequenas mudanças de consciência que, somadas, criam uma vida de saúde e vitalidade. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, é o progresso. Não se trata de nunca mais comer uma sobremesa ou um prato que adora. Trata-se de construir uma base sólida de hábitos saudáveis que sustentem o seu bem-estar dia após dia. O que estas culturas longevas nos ensinam é que a saúde não é um destino, é uma jornada. E cada refeição é um passo nesse caminho. Qual é o alimento saudável que nunca falta na sua mesa? Ou qual destes segredos japoneses ficou mais curioso para experimentar? Partilhe conosco nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de apoio e partilha. Se gostou destas dicas e se sentiu inspirado a cuidar um pouco melhor de si, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para nutrir o seu corpo, aguçar a sua mente e alegrar o seu espírito. A idade é apenas um número no calendário. A vitalidade é uma escolha que fazemos no nosso prato e no nosso coração. Um grande abraço e viva a sua melhor vida em qualquer idade.